Olá, pessoal! Bom dia, pessoal da ADM na Vida. É, Quero dizer para vocês que eu tô muito feliz. Estamos caminhando para o nosso encerramento do nosso projeto. E você é muito bem-vindo aqui na nossa sala de bate-papo, no nosso projeto em prática, na ADM na Vida. Se você tem gostado desse conteúdo, se tem somado para você, dá um like, compartilha, para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho a gente vai dar continuidade ao nosso projeto livro. Estamos indo para o nosso 6º passo, que é o encerramento do projeto livro. Nós já passamos por várias etapas, né? Como vocês podem ver aqui, vou botar aqui, ó, a gente já planejou, depois a gente foi para execução, monitoramento e controle, que anda sempre junto isso aqui, e agora a gente inicia o encerramento do livro. Eu vou trazer algumas coisas que a gente falou durante essa série, e aí a gente vai estar começando aí a fazer o encerramento do livro e aquela análise que é o plus, que é o grande diferencial aí para a galera de projeto, que vocês vão entender o que vai estar ajudando muito a vocês, cada um, no projeto pessoal. Bom, eu já recebi várias perguntas, já teve várias trocas de informações, mas eu vou focar hoje nessa fase do encerramento, vou trazer algumas informações para vocês e vou deixar para a gente estar respondendo as perguntas na semana que vem, que eu espero já estar com o livro físico aqui em mãos. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: existem algumas ferramentas de projeto que a gente usa que facilita essas etapas, né? Como assim um termo de abertura, vamos dizer assim, onde você alinha as expectativas, coloca premissa, várias coisas que vão fortalecer. Mas esse projeto aqui que a gente está fazendo, só lembrando para vocês, é um projeto do ADM na Vida. Então é um projeto pessoal para você colocar em prática. Então eu não estou usando nesse projeto todas as ferramentas técnicas de projeto. Porque para um projeto pessoal, você... Lembra que eu falei para vocês, logo no início do canal, quando a gente começou a falar sobre ferramentas de administração, eu falei para vocês que ADM é como uma caixa de ferramentas. Você tem várias ferramentas que você vai pegar, saca a ferramenta que você quer usar, e aí sim você desenvolve aquela ferramenta. Então, assim, não adianta só você ter ferramentas de última geração e se você não souber usar. Então, a gente foi caminhando devido às perguntas que vocês fizeram e também na minha experiência e prática em projeto, eu trouxe o esqueleto, a estrutura principal. E com isso aqui você já consegue fazer seu projeto pessoal, sim. Vai ter que ir para prática, né, gente? E aí, a gente hoje inicia essa fase aqui, que é a fase do encerramento do projeto. O que eu considero encerramento do projeto? E por isso que eu fiz essa fala, falando para vocês de outras ferramentas, conteúdos que no projeto empresarial, na prática, a gente faz justamente para a gente alinhar algumas informações onde todo mundo vai ter ciência daquilo ali. Aqui, para o nosso projeto e para o meu projeto pessoal livro, que eu coloquei para vocês, estou mostrando aqui, a gente está acompanhando várias etapas, eu coloquei como encerramento do projeto, ou seja, a entrega final do projeto. Lembra que eu falei que o projeto tem início, meio e fim? O livro físico em mãos. Então, eu ainda não considero que eu concluí o projeto, porque a minha expectativa de entrega do projeto é o livro físico em mãos. E o que falta para isso? Bom, eu vou botar ele aqui, nessa fase aqui do encerramento. A gente está usando essa ferramenta digital aqui, que é uma ferramenta digital, não, uma ferramenta visual, que é um post-it. E eu considero o projeto encerrado quando eu tiver com o livro físico em mãos. Muito que bem, o livro físico ainda não chegou. Já subi, já escolhi a minha editora, escolhi a editora independente, subi o livro na plataforma, na Wiclap,
E aí eu vou colocar aqui para vocês já saberem. É a loja da Wiclap na internet. Eu não tô ganhando nada com isso, mas estou divulgando porque o livro está nessa loja aqui, que vocês podem já consultar, quem quiser e tiver aí. Eu sei que tem um pessoal aí que tá me pedindo muito, então eu já tô falando. O livro ainda não chegou. E lembra que eu falei para vocês na semana passada que eu estava esperando o livro físico chegar, pra gente ver se passou alguma coisa, se vai ter que fazer algum ajuste, se vai ter que fazer alguma revisão. Mas de qualquer maneira, ele já subiu para publicação e para minha surpresa já teve pessoas que já compraram. Eu fico muito feliz com isso. Se você foi uma dessas pessoas que já compraram o livro, eu quero aqui te agradecer de público pela confiança de você já comprar o livro e espero que seja algo que você tenha realmente de cabeceira, que te ajude na prática. Então, tipo assim, uma chave de fenda que a gente é uma ferramenta que você pode usar em várias situações, que elas têm a praticidade de uma chave de fenda, tá? Agora, o que acontece? Então, eu não encerrei ainda o nosso projeto. Eu acredito que semana que vem a gente encerre essa etapa, acredito eu, do livro, a partir do momento que eu já tenha ele em mãos. Mas tem algumas coisas que eu já preciso falar com vocês, já queria comentar, porque eu acho que já soma no projeto de vocês. E aí o pessoal que está colocando o projeto em prática, cada um enfrentou dificuldades e obstáculos diferentes e teve que fazer a sua tomada de decisão. Quem não teve coragem de fazer, achou que ainda não estava preparado, está acompanhando esse projeto comigo, já vai estar ganhando muito conhecimento prático aqui, muita informação teórica e prática que vai te ajudar para você colocar no seu projeto. Então, assim que a gente terminar essa série do livro, a gente vai retornar à nossa fase de planejamento e aí a gente vai planejar um pouco o ano de 2023 e algumas atividades que serão realizadas utilizando as ferramentas que a gente já trabalhou em outros vídeos aqui. Se você tá meio perdido, não tá entendendo o que eu tô falando, é só entrar no canal do ADM na Vida, puxa a playlist, a gente tem playlist de empreendedorismo, ferramentas, metodologias ágeis, e aqui nesse projeto eu tô fazendo um mix dessa sopa de letrinhas, usando várias ferramentas, vários conceitos de tudo isso, e para você ver como que na prática funciona, tá? Então, o que aconteceu? Depois que eu passei por essas etapas, que é a proposta que eu tenho aqui para vocês, para que quando vocês coloquem o projeto pessoal de vocês na prática, mão na massa, vocês passem por essas etapas aqui que eu comentei. Planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Ô, Carla, você tá falando isso de novo? Tô sim. Sabe por quê, gente? Se a gente não tiver isso, assim, meio que já no nosso default, a gente pula etapas e a gente se enrola nas atividades. E eu vou mostrar para vocês aqui, nesse projeto, como foi isso. Por exemplo, na etapa do planejamento, eu separei para vocês e conversei num planejamento, assim, bem sistêmico, de uma forma bem geral, blocos que deveriam ser desenvolvidos de atividades. Então, eu tinha que pensar no título, tinha que pensar... primeiro, eu tinha um projeto livro, ADM na Vida, para o canal e para vocês. Tinha que pensar no título, tinha que pensar no conteúdo, na capa, na gráfica, editora, como é que ia ser isso tudo. Isso aí estava aqui, porque estava na fileira, aqui na coluna de planejamento. E aí, quem acompanhou comigo desde o início viu que eu falei, olha, eu não vou planejar tudo, detalhar muito. Claro que cada vez que você se debruça num tempo de planejamento, você evita problemas no decorrer das etapas, mas a gente também que é de projeto, e a galera que já trabalha com projeto há muito tempo, sabe também que o planejamento é uma bússola, mas o planejamento e o projeto não é algo estático, ele é dinâmico, então ele sofre alterações no percurso. Para a gente ganhar tempo aqui, nós falamos da tríade de projeto e a gente tem um prazo, que vocês estão vendo aqui, que era um prazo de 3 meses para realizar esse projeto. Olha, é um prazo curto, mas é um prazo possível. E eu tô trazendo aqui para vocês e mostrando e comprovando como é possível em 3 meses você escrever um livro. É desafiador? Sim, é desafiador, mas é possível e a vida é isso aí. A gente vai estar sempre
se desafiando e encontrando situações que você vai ter que aprender a lidar com elas. E aí, o que aconteceu? Fui para a execução. Na execução, me deparei com várias situações. Primeiro, a situação de custo. Caramba, eu vou investir quanto nesse projeto? Quanto eu vou ter de custo? Lembra que custo e despesa tem uma diferença grande? Porque quando você pensa em despesa, é algo que não retorna para você. Mas quando você pensa em custo, é algo que você está fazendo porque você terá um investimento naquilo. E todo investimento implica em um custo. Custo tempo, custo financeiro. E eu aqui, na minha tomada de decisão, falei, bom, é um projeto curto. Eu não gostaria de estar gastando muito, porque como é um projeto pessoal e eu quero mostrar para vocês que é possível, eu gostaria de não gastar muito nesse projeto para justamente qualquer pessoa que tenha muito conhecimento, que já tenha feito várias faculdades ou não, mas que tenha um conhecimento prático, que pode pegar aquela informação, aquele conteúdo, transformar isso num projeto e ver a realização desse projeto, tá? Então, eu não quis colocar muito investimento financeiro, justamente para driblar uma situação que muita gente, eu ouço muito as pessoas falando, mas eu não tenho dinheiro para colocar um projeto em prática. Isso aí nada mais é do que uma autossabotagem sua, travando você de realizar algo muito bacana porque você acha que é o financeiro que está impedindo de você realizar. Não é, e eu provo para você que não, com esse projeto do livro aqui. Porque antigamente, sim, você precisava de um investimento muito alto para você publicar um livro, mas hoje você já tem várias formas de fazer a sua publicação. Então, se você é uma pessoa que quer escrever e que tem interesse em publicar um livro, por exemplo, fazer parte desse projeto aí, que era um projeto meu, você pode pensar assim, pode utilizar essa minha experiência aqui compartilhada com vocês e executar o seu livro. Se o seu projeto não é livro, é outra coisa, você pode fazer a transposição das etapas e jogar para a sua realidade e ver como é possível. Beleza. Então, isso aqui é o nosso projeto livro. Só que o que aconteceu? Na fase de projeto, do planejamento, eu optei por não detalhar todas as possibilidades. Eu não quis eliminar todas as possibilidades. Trabalhei com os grandes blocos, com o MVP, ou seja, o mínimo viável possível, que seria necessário para executar esse projeto, tornar ele viável e ele ser encerrado dentro do prazo. Lembra que a gente está dentro do prazo dele ainda, outubro, novembro, dezembro, estamos aí em novembro. Como já passamos do dia 15 de novembro, já passamos de mais de 50% do projeto, que no indicador, que é aqui no meu controle, no radar, eu preciso ter, lembra? Um indicador que me diz como vai o andamento do meu projeto. Então, pelo meu indicador, eu já sei que tá legal, tá dentro do prazo, eu tenho uma gordura aí que é uma margem de segurança, e vai acontecer na forma como foi pensado em termos de tempo. De custo também tá legal, porque o custo não saiu, vamos dizer, dentro de uma previsão. Eu fiz algumas consultas de editoras e de livros, né, de quantidade. Tem várias opções, de 7 mil a 20 mil, dependendo do que você queira fazer, e até mais que isso, porque isso vai depender de quantidade de página, qualidade da impressão, tem vários fatores aí que, se vocês tiverem interesse, coloca nos comentários que a gente faz uma live mais específica com relação ao projeto livro, vamos dizer assim, no making of, né? No que tá por trás, nos bastidores, em algumas outras informações, mas eu não vou me aprofundar muito aqui nisso, porque o meu foco aqui mais tá entrar na fase do encerramento. O que é essa fase aqui? Essa fase aqui é a entrega do produto. Entrega do produto, livro. Então, para o nosso projeto aqui, quando eu tiver com esse livro na mão, eu, Carla, considero o projeto finalizado, encerrado, produto entregue para vocês
e a gente concluindo todas essas etapas. Só que quando a gente tem isso aí foi algo que foi determinado por mim. Se eu tivesse num projeto envolvendo outras pessoas, seria os outros stakeholders, as partes interessadas no projeto ou quem estava envolvido, num consenso do que seria a finalização do projeto, tá? Então, para mim aqui, ele não poderia passar de dezembro, a entrega do livro físico em mãos e mostrar para vocês esse livro concretizado. Só que o projeto, ele não para por aí, você tem vários desdobramentos. Então, daqui para frente, outros projetos podem gerar ou desmembrar desse projeto inicial ou não. E eu vou mostrar para vocês algumas questões que já surgiram em relação a esse projeto livro. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, deixa eu ver aqui onde eu botei. Então, só recapitulando uma coisa aqui. O livro físico eu ainda não tenho em mãos, mas o livro ele já está pronto e ele já subiu para uma plataforma digital para venda, que é na loja da Wiclap. É só vocês botarem no Google, bota lá Wiclap, loja Wiclap, clica na loja, bota o título do livro, Você em Alta Performance, e você já vai ver esse livro aqui, que já tá lá, já foi publicado na plataforma e já tem gente comprando. E eu tô, assim, super curiosa para ver como é que ficou ele em mãos, porque eu optei pelo livro físico. Então, se eu optei pelo livro físico, agora eu tenho uma outra etapa, que eu comentei até com vocês no último vídeo, na semana passada, que é a questão da tarde ou a noite de autógrafos. E eu fui ver, comecei a ver isso. Isso eu fiz aqui nessa parte de planejamento? Não. Mas isso é algo que surgiu aqui, quando você tem o encerramento. E aí, eu tenho que fazer algumas opções. Eu vou fazer a noite de autógrafo ou não? Várias pessoas estão me cobrando isso. Carla, vai ter? E eu, a princípio, pensei em fazer uma noite de autógrafo para um outro livro que eu ia publicar esse ano, que é aquele Gestão de Recursos que eu já comentei com vocês, que está lá ainda no forno, ele não está pronto. Mas eu poderia fazer uma noite de autógrafos para esse livro aqui. Só que aí surgiu uma outra questão. Olha só como é que funciona o projeto. Principalmente projeto pessoal, tá, gente? Porque você tem uma gama muito grande de oportunidades e de desdobramentos que normalmente numa empresa você não tem, porque você trabalha com outras variáveis. E aí você não fica inventando muita coisa, não. Você faz a entrega do projeto, parte para o outro projeto dentro da missão, visão, valores da empresa ou grupo de projetos estratégicos, e você vai seguir ali. Mas no projeto pessoal, não. No projeto pessoal você tem uma liberdade maior. E aí você pode fazer algumas adaptações que você inicialmente não tinha previsto. Então, vou mostrar isso na prática. O que quer dizer isso aqui na minha prática aqui? Bom, o livro, ele foi publicado na língua portuguesa e eu já tinha tido um insight de escrever também na língua inglesa. Eu não sei se eu já comentei com vocês que eu sou tradutora também. Enfim, né? A gente que é brasileiro, a gente passa por tantas profissões e tantos aprendizados, o que enriquece muito o nosso repertório, né? E aí eu falei, bom, eu posso escrever esse livro, fazer a tradução dele para o inglês, e aí publicar ele em português, depois publicar ele em inglês, e aí fazer a noite de autógrafos já com os 2 exemplares. O exemplar em português e o exemplar em inglês. Ora, por que isso? Primeiro, eu já arrumei um abacaxi aqui para mim, né? Eu tô falando aqui em público, gravado, ou seja, não tem como dizer que eu não falei, que eu vou fazer o livro, eu vou publicar ele em inglês também. Caramba, mas eu tenho outros projetos com vocês que vão rodar em paralelo. Então, como a gente já fez todo esse projeto aqui do livro em português,
O de inglês eu não vou fazer isso com vocês, porque não tem sentido, vocês já sabem como é que é o trâmite. O que eu vou fazer? Mas a noite de autógrafo eu vou esperar. Então ela não vai sair agora, em dezembro. Essa noite de autógrafos vai sair em janeiro. Porque em janeiro eu já vou ter tido tempo hábil de fazer a versão e escrever o livro em inglês. Caramba, eu vou passar por tudo isso de novo? Vou. Mas aí é que tá. Eu já passo por esse processo aqui diferente, porque eu já fiz o meu projeto. Na parte de avaliação que a gente vai fazer assim que o livro físico estiver em mãos, que eu acredito que semana que vem a gente vai já fazer esses ajustes, eu já ganhei um tempão nisso aí, porque se eu conseguir fazer em 3 meses esse em português, começando do zero, ou seja, eu não conhecia nada de diagramação, eu não conhecia como fazer a capa, sabia da dificuldade da revisão, mas não tinha feito, porque uma coisa é você fazer a revisão de um livro de terceiros, ou de teses, ou de monografias, o que for. Outra coisa é você fazer a sua revisão, o que normalmente nem é muito aconselhável, porque como você está muito ali direto no seu texto, o que acontece? Você acaba deixando passar erros, às vezes pode passar erro de concordância, alguma coisa que o teu cérebro não detecta, porque ele já tem uma coisa assim muito automática da gente e a gente faz o ajuste no cérebro. Então, por isso que quando vocês veem uma palavra escrita errada ou com um erro de digitação, por exemplo, vocês conseguem compreender perfeitamente a palavra, porque o teu cérebro já faz aquele ajuste. Algumas pessoas até passam sem perceber, porque justamente a gente já tem o cérebro treinado para isso. Então, por isso, a gente pede para outra pessoa fazer a revisão, para que você não deixe passar esses errinhos, assim, que é muito comum de passar. O pessoal que faz tese, monografia, publicação de livro já está bem acostumado com isso, que é assim que funciona. Mas aqui, lembra que eu estava na questão do custo, da tríade do projeto, lembra? Tempo, qualidade e custo. Eu não quis aumentar. E se eu fosse contratar uma pessoa para fazer a revisão, eu ia aumentar meu tempo, porque ia ter que entrar dentro da agenda, né, de revisão da pessoa, e eu ainda ia aumentar o meu custo, porque eu teria que pagar um profissional para fazer isso. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês não devam fazer isso. Eu estou dizendo que foi uma opção para esse projeto. E hoje o nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais longo para a gente poder entender como é que são esses mecanismos. Eu preciso dar esses exemplos para vocês. Se vocês acharem que está ficando muito longo, bota para assistir ele numa velocidade mais rápida, que aí vocês absorvem o conteúdo e economizam no tempo. Tem uma galera aí que gosta de ouvir 1.75, outra 2.0. Eu falei, nossa, eu ainda vou... Eu já fiz isso também, gente. Vale a pena, que a gente ganha aí e economiza em tempo. Vamos lá. Então eu tenho aqui, voltando à noite de autógrafos, que eu não vou fazer, ele não tá aqui dentro desse projeto, então eu não vou falar sobre ele aqui. Vai ficar mais pra frente. Vou fazer o livro em inglês, vou publicar ele em inglês, e aí a noite de autógrafo vai estar com os 2 livros. Vai estar com o livro em português e com o livro em inglês, e aí sim eu faço a noite de autógrafo, porque vai justificar. Você tem toda uma preparação para você fazer um evento de uma noite de autógrafos. Tem que ver lugar. Essa época agora do final do ano é uma época que você já tem muitas datas reservadas. Estamos entrando em Copa do Mundo e festas de finais de ano. Então, não tenho necessidade de fazer isso agora correndo. Isso depende das expectativas e do que você está programando pro seu projeto. Porque, por exemplo, para algumas pessoas, não, é interessante fazer justamente nessa época. Porque vamos supor que você quer dar de presente de Natal para alguém, ou você quer aproveitar essa data, a data no final do ano, que é uma data onde as pessoas se presenteiam os amigos. Então poderia estar dando algo relevante que vai ajudar na mudança de vida em 2023 para as pessoas que receberem, mas eu optei por fazer a noite de autógrafo em janeiro, porque eu não vou ter tempo hábil de fazer a versão em inglês, fazer revisão, enfim, tudo que é necessário ser feito para uma publicação. E
E, gente, sinceramente, eu não tô muito preocupada aqui se vai acontecer um erro de digitação, alguma coisa desse tipo, não. Porque eu tô mais preocupada com o conteúdo que eu tô entregando para vocês, com a proposta que a gente está vendo aqui, com o meu MVP, que esse sim eu tô concluindo. A qualidade do conteúdo para mim é mais importante do que esses outros detalhes nesse momento. Para esse projeto aqui, então eu quero que vocês. Não vou ficar mexendo muito nele, não. No último vídeo, por exemplo, esse exemplar teste, eu falei, bom, deixa chegar, que eu quero ver se eu vou precisar fazer alguma alteração. Inclusive, eu ia só divulgar para vocês depois que eu tivesse com esse exemplar em mãos. Mas eu optei por a gente já ir fazendo essa parte do encerramento para a gente já ganhar aí o nosso tempo, já que eu estou fazendo esse vídeo longo nos finais de semana para a gente se aprofundar e não queria perder o dia de hoje sem essas informações para vocês. Beleza? Aí entrou um outro bloco que também não tinha sido pensado lá no planejamento. O bloco que é a noite de autógrafos, que é praticamente um evento, então você desdobra ele em várias atividades. E o outro bloco que é a divulgação e distribuição desse livro. Bom, caramba, Carla, você não pensou nisso? Não. Porque assim, o meu objetivo inicial do projeto era mostrar a vocês como era possível fazer o projeto, executar, o que você teria que optar e não me preocupei com esses dois blocos aqui. Mas esses dois blocos eu já observei que demanda tempo. E aí é muito engraçado porque a editora, quando você sobe o seu livro, eles dão algumas ferramentas digitais que você pode estar trabalhando para você fazer essa divulgação e essa distribuição do seu livro. Então, você tem uma logozinho muito bacana que você compartilha no WhatsApp das pessoas, já bolada, assim, algumas estratégias de marketing muito interessantes. E quem tiver interesse nesse tipo de projeto, vale a pena procurar e saber informações junto às plataformas, porque tem muita coisa. Só que como meu foco aqui ainda não está nessa etapa, eu ainda estou muito direcionada a terminar esse projeto aqui com vocês. Agora, é bacana se você tem mais tempo, você dá uma atenção para isso, porque aqui você tem algo muito interessante, você tem o seu retorno financeiro. Porque tudo isso aqui que eu fiz demandou tempo, internet, que é um recurso. Então aqui você você começa a ter o seu retorno financeiro do projeto. Mesmo um projeto pessoal, algo até que a gente não falou, é algo muito interessante, a gente vai falar mais à frente, mas eu já vou adiantando aqui algumas coisas. Por exemplo, você pode ter o teu retorno pessoal, desenvolvimento de habilidades, e você também pode, com um projeto pessoal, você ter retorno financeiro. O que é bacana também, né? Porque você tem todo um esforço onde você é recompensado com aquele esforço, né? Aquele bloco de energia dispensado para aquele projeto. Você tem um reconhecimento e um retorno pessoal, porque você colocou o seu projeto em prática, mas você tem também o seu retorno financeiro, que é como se fosse um pagamento daquilo que você realizou. Gente, é super válido e é muito bacana quando você tem isso aqui, porque quando você tem retorno financeiro de projetos, você consegue fazer o quê? Reinvestir. Então, você consegue desse projeto, você começar outro projeto, porque o recurso financeiro é uma das coisas que você precisa planejar, pensar e colocar em ação para você desenvolver vários projetos. Mesmo que não seja um valor, uma quantidade muito grande nos seus primeiros projetos, mas ele vai existir de alguma forma, tá? O recurso, eu já falei, são diversos. Bom, beleza. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Queria dizer para vocês que foi muito legal, tá sendo muito legal. Agora a gente já tá nessa fase de encerramento. E a gente precisa fazer a avaliação do projeto também. Eu já vou terminar, não quero passar de 30 minutos, porque vai ficar bem longo essa etapa. A gente ainda vai fazer mais uma, mas eu quero deixar uma coisa para vocês.
Eu tô com um pezinho de papel aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês estão conseguindo ler? Vou ver aqui, ó. O prazer na tarefa coloca perfeição no trabalho. Esse pedacinho aqui, esse peso, né, de papel, ele para mim tem uma grande dica nisso aqui. Quando você faz algo que você gosta, você coloca perfeição naquilo. Mas não é a perfeição que deve ser o seu passo inicial. Se você esperar estar perfeito para começar, eu vou te dizer, você não vai começar. Porque tudo sempre está se aperfeiçoando e melhorando. E a gente também deve estar, assim, em movimento. Então, se eu esperasse ter esse conhecimento todo para escrever um livro, eu não iria escrever. Como eu fiz o projeto e coloquei em prática e me permiti realizar um livro que não fosse perfeito, ele está pronto. Ele está pronto. Agora, o que eu faço? Eu continuo aperfeiçoando. Isso aqui é um primeiro momento. Lembra que eu falei para vocês? É meu primeiro livro que eu escrevo e publico. Eu já tenho 2 outros livros no forno, que eu comentei com vocês, né? Gestão de recursos, esse eu vou me dar o direito de levar o tempo que for necessário, porque eu sei que vai ajudar muita gente, mas eu quero trazer ele assim mais técnico, mais denso, e então não dá para ser uma coisa assim muito rápida. E um outro que eu tenho, que é uma tese, é um TCC de um programa internacional da FGV, um programa de políticas públicas muito interessante, América Latina, onde assim eu e mais 4 pessoas, na verdade, eu não fiz esse trabalho sozinha, fomos um grupo de 5, desenvolvemos várias ideias, projetos assim que a gente poderia colocar em prática. Mas assim, ele tá na gaveta, aguardando aí um momento para a gente fazer. Mas todo projeto tem um time. Então, várias coisas que a gente já desenvolveu nessa tese, onde a gente discutiu, colocou esse curso, eu terminei. Eu não sei já mais. Gente, foi ano passado, final do ano passado, foi início desse ano, já nem lembro. A gente fez tanta coisa já esse ano. E aí, o que acontece? A gente finalizou o programa e a gente não colocou isso aqui em prática. Como a gente não colocou isso aqui em prática, várias coisas que a gente desenvolveu, descobriu e que eram novidades ainda naquele momento, já deixa de ser agora. Então, o que a gente faz, a gente também tem que ter essa visão do time, para a gente não perder o time, porque às vezes não faz sentido mais você divulgar algo onde todo mundo já está executando, realizando, simplesmente porque você não priorizou naquele momento aquele livro. Um exemplo que eu estou dando. Então, assim, é um outro ensinamento que fica pra gente poder colocar os nossos projetos em prática. Gente, dá vontade de ficar aqui conversando com vocês o tempo todo, mas eu vou ter que encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo que tenha somado para o projeto de vocês. Me mandem nos comentários, continuem mandando no WhatsApp. E quem ainda não teve a coragem de começar, agora é a hora. Vai junto, porque a gente precisa desse planejamento para botar em prática em 2023 o que você não colocou em prática em 2022. Então vai lá na Timeline, que é outra ferramenta que eu comentei com vocês, vê as atividades que ainda precisam ser realizadas nesse ano e bora começar a botar em prática, ver o que precisa e ver a realização, porque é muito bom, tá? Não tô querendo sair daqui hoje não sei, tô querendo ficar aqui falando com vocês. É gostoso isso aqui que a gente faz, é prazeroso, mas eu vou ter que ir, tá bom? Ó, beijo grande, vai aproveitar, eu também vou aproveitar esse dia que tá maravilhoso, um sol radiante lá fora, e eu vou fazer várias coisas aqui que eu quero aproveitar o dia, curtir a família, fazer atividades interessantes que me deem prazer, que me deem
energia pro dia a dia. Que é outra coisa que eu já descobri também, a gente vai falar isso em outro momento. A importância da gente fazer coisas que a gente gosta, para que a gente possa se renovar, ter energia para a gente produzir melhor. Beijo grande, a DM na Vida fica por aqui. Não esquece de compartilhar, deixar seu like aí, deixa o like aí, hein? Se gostou. E a gente se vê semana que vem, encerrando esse projeto aqui, livro, se Deus quiser, com esse livro aqui em mãos para mostrar para vocês, que eu estou super curiosa e queria andar com ele aqui hoje. Beijo, tchau, fui!